Olá, seja bem-vindo ao canal Minuto Missionário, sou Paulo Eduardo. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Vamos juntos? Muito bem, nós estamos estudando a primeira carta de João já há algumas semanas e hoje nós estamos aqui no capítulo 3, nós vamos falando sobre a marca do cristão. João tinha acabado de mostrar que aquele que não pratica a justiça, que não ama o seu irmão, e esse é filho do diabo. Tá? No capítulo 3, no versículo 10, primeira carta de João. Agora, João, em contraste com isso, ele vai falando de uma característica do cristão. Ele vai levantando a questão do amor. O amor aos irmãos, ele é a evidência do verdadeiro cristão, a evidência da salvação. Capítulo 3, versículo 14. João vai contrastar também a questão de Caim, do ódio de Caim contra o seu irmão, contrastando com a questão do mundo em relação à igreja hoje, colocando Caim como um protótipo do mundo. E o amor de Cristo que deve ser visto na igreja. Isso a partir do versículo 11, João vai abordando esse assunto. E é justamente sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com você agora. O amor cristão, o amor que deve ser visto em nós, o amor que envolve a prática do bem. Uma pessoa, ela precisa amar e o amor é mostrado através de ações. Da mesma forma que uma pessoa não precisa ser homicida para pecar. Dentro do coração, o ódio dentro do coração já corresponde ao homicídio, olhando dentro do contexto da Bíblia. E aí nós vamos ver por quê? Porque o amor, ele não pratica o mal, ele não pratica a indiferença. E é por isso que João afirma que o amor é uma evidência da salvação. Versículo 11, João diz assim: o amor fraternal é uma figura de uma mensagem nova, não é uma mensagem antiga. Olha o que diz o versículo 11: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, como eu disse, a primeira coisa que João deixa claro aqui quando vai falar do amor é mostrar que essa mensagem apostólica acerca do amor fraternal não é uma novidade. Por que João está colocando isso aqui? Porque aqueles falsos mestres, os quais é o alvo maior da carta, João combatendo aqueles falsos ensinos, eles estavam dizendo que o amor era novidade ali, a forma com que eles queriam viver, a religiosidade deles. E João está deixando claro aqui, não, isso aqui é um ensino antigo, já temos desde o princípio essa mensagem, não é? O conteúdo da mensagem é que nós devemos amar uns aos outros. Essa mensagem ela é básica, está em consonância lá no Velho Testamento, Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18 já falava, e o próprio Senhor Jesus chegou a afirmar que o amor é o maior de todos os mandamentos. Isso está em Mateus 22, dos versículos 34 ao 40. Uma das formas pelas quais nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus é através do amor. O amor fraternal é uma mensagem que está retratada em toda a Escritura. E nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos praticar esse amor. E esse amor, ele promove o bem. É um amor que promove o bem. O versículo 12 diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos, do seu irmão, no caso Abel, eram justas. João agora traz a figura de Caim, Ele diz que nós não devemos amar segundo Caim. O amor de Caim era um amor dissimulado, era um amor falso, Ele estava presente nos lábios, mas muito longe do coração, Ele tinha palavras, mas não tinha fato e verdade. A gente observa que Caim levantou um altar, prestou um culto ao Senhor também. Mas o seu culto não foi aceito, E por isso ele assassinou seu irmão. Então, dentro da expressão dele, existia uma religiosidade. Ele levantou o altar, ele ofereceu um sacrifício, uma espécie de sacrifício entre o que a terra havia produzido ao Senhor,
mas aquilo ali era apenas uma expressão, não existia amor verdadeiro no coração de Caim. E por isso que João traz a figura de Caim aqui, para contrapor com muitos religiosos da época que estavam tendo uma expressão religiosa, mas não eram de fato, não estavam vivendo a essência do amor que Cristo produz no coração dos seus seguidores. Abel foi morto por quê? Porque Abel era um homem de fé, Hebreus 11:4 fala isso, ele era justo, Mateus 23:35, Deus se agradou de Abel, Gênesis 4:4, e Caim, por sua vez, era totalmente o contrário em todos os aspectos, não é? Caim era do maligno, capítulo 3:12 aqui João fala, a religião de Caim era falsa, Judas 11 trata sobre isso. O ódio mortal de Caim para com Abel foi movido pela inveja, né, que apareceu no coração dele quando Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. Isso levou ele a matar o seu irmão, como nós dissemos aqui. Então o amor fraternal, ele produz o bem, ele não vai produzir o mal. O apóstolo João diz que Caim é um símbolo do mundo, não é? Versículo 13 ele fala isso. Por isso que o mundo nos odeia. Caim matou Abel porque Abel havia agradado ao Senhor. Abel não era mau. Caim assassinou Abel não porque Abel tinha feito alguma coisa má para Caim. Abel era piedoso. Abel não tinha feito nada de mal para Caim, mas ele matou por inveja, por raiva, por ódio, não é? Não foram os pecados de Abel que inflamaram a Caim a odiá-lo, mas as virtudes de Abel, a retidão de Abel, a forma correta de Abel estar prestando culto ao Senhor, isso irritou o Caim. E sabe, meus irmãos, o mundo odeia a igreja não porque a igreja esteja nas trevas. O mundo odeia a igreja não porque a igreja ande na escuridão, mas pelo contrário, porque a igreja está na luz. Isso faz com que o mundo odeie a igreja. Porque a igreja mostra como deve ser a vida de verdade, como deve ser uma vida de obediência ao Senhor. E a igreja, por mostrar isso, irrita aqueles que estão na luz. Quantas vezes as pessoas pregando a verdade são criticadas? Quantos movimentos até nos nossos dias existem? Porque as pessoas estão anunciando o que a Bíblia diz, estão mostrando o que a palavra de Deus mostra. E isso confronta essa hipocrisia do mundo, isso confronta aqueles que estão vivendo as suas vidas longe da vontade do Senhor, e esse confronto muitas vezes desperta o ódio, a ira no coração de muitos que querem fazer o que? Querem calar a voz da igreja, querem calar que a igreja, impedir que a igreja continue pregando, proclamando, e vão buscando formas para cercear a igreja de proclamar, de falar a verdade. Mas nós sabemos que isso é perder tempo, não é? Porque nada pode prevalecer contra a igreja. Pode se levantar o que for, mas a igreja segue na sua marcha triunfante até a glória celestial. E nós entendemos, e João está figurando aqui, o ódio de Caim por Abel, contrapondo com o ódio que o mundo tem, muitas vezes, para com a igreja, não é? Simplesmente pela retidão e pela obediência ao Senhor. O amor fraternal, ele desperta esse ódio no mundo. O amor fraternal, na essência, na origem, o amor de verdade, ele desperta muitas vezes a ódio naqueles que estão no mundo, que estão levando as suas vidas longe da vontade do Senhor. Olha o versículo 13 aqui. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João exorta a igreja a não ficar escandalizado se for odiado, a não ficar escandalizado se sofrer perseguição, pressão. Isso é fato, isso é uma realidade. O mundo odeia a igreja porque a igreja está na luz, como eu disse. O ódio do mundo, não é semelhante à ação de Caim para com Abel, é a posteridade. É um reflexo de Caim odiando Abel, é um reflexo hoje dos filhos do maligno odiando a igreja, odiando a presença de Cristo. Sabe, eles odeiam a igreja exatamente porque Cristo está na igreja. Isso é algo que nós precisamos pensar. Quando o mundo persegue a igreja, ele não está perseguindo homens, está perseguindo o próprio Cristo, não é? Lembra quando Cristo apareceu para Saulo de Tarso?
Senhor Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não estava perseguindo Cristo, estava perseguindo cristãos na igreja. Mas perseguindo o cristão está perseguindo o próprio Cristo. E é exatamente por isso que os filhos da ira, o mundo odeia a igreja. Porque a igreja reflete Cristo. E isso promove o ódio. E essas coisas precisam estar muito claras no nosso coração, para que nós possamos continuar dando frutos e mostrando verdadeiramente em quem nós temos crido. Para que nós possamos continuar entendendo que o amor, ele é a evidência da nossa salvação. Ele não gera salvação, mas ele é a evidência da nossa salvação. O apóstolo João, ele é muito claro ao afirmar que aquele que não ama permanece na morte. Olha a parte B do versículo 14. Então, meus irmãos, o ódio, ele é a evidência da perdição. Da mesma forma que o amor evidencia a salvação, o ódio evidencia a perdição. Verso 15 diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Se o amor prova a vida eterna, a evidência da morte espiritual é o ódio. Quem odeia o seu irmão é um assassino em potencial. O ódio é o campo onde a semente do assassinato é semeada, não é? Aonde ela é lançada. Então, se a marca do salvo é o amor, o ódio, ele é um distintivo da morte, da perdição. A pessoa precisa pensar bem na forma que está vivendo. Será que eu estou vivendo em amor? E quando a gente fala em amor, nós estamos falando em um amor meramente palavras, mas um amor prático, um amor cristão, aquele amor que nós somos exortados a viver. Um amor que não faz distinção de pessoas, um amor que ama na prática, de verdade, um amor que é fruto do Espírito, na vida daquele que já nasceu de novo, aquele que já tem o Espírito Santo agindo em si. E longe de nós essas atitudes da carne, né? Longe de nós o ódio, a amargura, o rancor, porque isso não procede do Pai. Que em nós possa ser vista verdadeiramente as características de uma nova vida, de um salvo. E procurando agradar a Deus, sabendo que opressões, perseguições, elas poderão surgir. Mas que nós estamos caminhando com Deus e isso nos basta. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigado por nos acompanhar em mais um estudo. Você chegou até aqui, não deixe de fazer seu comentário. Faça um comentário aí embaixo, deixe um joinha, se inscreva no canal. É bom a sua participação e a sua interação. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.